maior celeiro da Europa volta a fornecer ao mundo 370 mil toneladas de cereais retirados da Ucrânia em 10 dias. Abraços com as consequências da dependência energética russa. A Alemanha põe Portugal no mapa da solução para o abastecimento à Europa. Solidariedade europeia ativada para o combate aos fogos em França. Incêndios já destruíram 40 mil hectares este ano. Dez dias, 12 cargueiros, mais de 370 mil toneladas de cereais e fertilizantes retirados da Ucrânia. Balanço positivo do fluxo a partir dos portos ucranianos para o exterior, depois do acordo sob a égide da ONU. A maior parte das embarcações estava impedida de circular desde o início da guerra. Agora o desafio alarga-se a outros armadores. Até agora autorizamos 12 navios a partir dos portos ucranianos, transportando mais de 370 mil toneladas de cereais e outros produtos alimentares. Os cargueiros tinham ficado retidos nos 3 portos abrangidos pela iniciativa quando começou a guerra. A nossa prioridade é libertar o espaço nesses portos para que navios vazios possam entrar e trazer novas cargas. Autorizámos até agora também um movimento de 4 navios para portos ucranianos para carregamento. Esta quarta-feira, 2 navios deram entrada em Istambul, 3 tiveram autorização de saída depois de serem inspecionados, o maior movimento desde que a rota foi autorizada. A Ucrânia assinou um acordo com a Turquia e a ONU a 22 de julho, abrindo caminho para a exportação de 22 milhões de toneladas de cereais armazenados desde a invasão russa. Num memorando separado, a Rússia comprometeu-se com a ONU a retirar bloqueios aos carregamentos de alimentos e fertilizantes para os mercados internacionais. Pelo menos 13 pessoas morreram na sequência dos mais recentes bombardeamentos das tropas russas contra a cidade ucraniana de Marganets. Kiev afirma que os foguetes foram disparados do território da central nuclear de Zaporizhia, que fica na outra margem do rio Dnipro. As tropas russas controlam a central nuclear ucraniana e foram acusadas por Kiev de terem transformado uma base militar a partir da qual disparam mísseis, sabendo que é demasiado arriscado para a Ucrânia ripostar. Tem havido vários confrontos perto da maior central nuclear da Europa, onde inúmeros projéteis já caíram. O receio de uma catástrofe nuclear é comum a toda a comunidade internacional. A Rússia culpa a Ucrânia e solicitou a reunião urgente desta quinta-feira do Conselho de Segurança da ONU em Nova Iorque para discutir a situação. Ao mesmo tempo, os países do G7 exigiram que a Rússia devolvesse imediatamente o controle da central nuclear de Zaporizhia à Ucrânia. Acusam as forças de Moscou de colocar toda a região em perigo. No início desta semana, um oficial militar ucraniano disse que a segurança de Zaporizhia não podia ser garantida porque há russos armados a supervisionar os técnicos ucranianos. Mas as unidades de produção da central elétrica estão geralmente protegidas. Numa outra frente, há uma pressão crescente sobre a Europa para proibir os turistas russos. Fazendo eco do seu presidente, o ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano, quer que os organismos internacionais deixem de emitir vistos para os russos. Entretanto, bombardeamentos russos no nordeste da Ucrânia provocaram 2 mortos na aldeia de Stary Saltiv, na região de Kharkiv. O Parlamento da Letónia declarou a Rússia como um Estado patrocinador do terrorismo pela violência usada na Ucrânia. Riga apelou também à União Europeia que restrinja os vistos turísticos a cidadãos russos e bielorrussos. Na declaração publicada no site oficial do Parlamento, é explicado que os civis têm sido um alvo direto das tropas russas. Esta declaração acontece um dia depois do secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, ter estado na Letónia, uma visita que serviu para reafirmar o compromisso e a presença norte-americana na região do Báltico. Entretanto, Moscou já condenou esta acusação da Letónia. Numa declaração no Telegram, a porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros russo classificou a decisão como xenófoba. A
A Alemanha põe de novo na mesa a construção de um gasoduto a partir de Portugal. O ramal de distribuição atravessaria Espanha e França e abasteceria a Europa Central. Depois do falhanço da aposta na energia barata russa, o chanceler alemão revelou esta quinta-feira que o tema voltou a ser conversa em Bruxelas e com os governos envolvidos. Tenho estado ocupado com um gasoduto que se perdeu dramaticamente. O gasoduto que deveria ter sido construído entre Portugal, Espanha, através de França, até a Europa Central. Este seria um grande contributo para aliviar a situação e a capacidade de fornecimento em grande escala agora. É por isso que tenho defendido fortemente a abordagem de um projeto como este em conversações com os colegas espanhóis e portugueses e em conversações com o presidente francês e a presidente da Comissão Europeia. Olaf Scholz refere-se ao projeto de um gasoduto destinado a distribuir na Europa gás comprado no norte de África. As condutas começaram a ser montadas em 2003, mas a obra foi suspensa porque se considerou ser economicamente mais vantajoso importar gás natural russo através do Báltico. 6 países europeus enviam reforços para o combate aos incêndios em França. De norte a sul do país, centenas de fogos fazem soar os alarmes. 8 grandes incêndios mobilizam a maior parte dos meios. A região de Gironda entrou para o mapa da terra queimada ainda no mês de julho e não mais saiu. É provável que o fogo se tenha espalhado no subsolo e depois recomeçado em áreas que ainda estavam verdes. Nessa altura, o fogo, também devido à secura da vegetação e à umidade extremamente baixa, recomeçou muito rapidamente e reinflamou os pinheiros. Incêndios em condições climáticas extremas, é assim que os especialistas os definem, em regiões com vagas de calor e um histórico de falta de chuva. A primeira-ministra francesa chegou esta quinta-feira a Gironda e quis sublinhar o aumento de meios no terreno. Quando o Presidente da República aqui chegou em julho, tínhamos 2 helicópteros bombardeiros. Hoje temos 9 e teremos 11 no final da semana. Posso assegurar-vos que nunca mobilizámos tantos recursos aéreos para combater os incêndios. Recursos agora também com bandeira de outros países. O governo francês elogia a solidariedade europeia. A Comissão Europeia enviou 4 aviões das suas posições da frota de bombeiros de salvamento na Grécia e na Suécia. Além disso, as equipas de bombeiros na Alemanha, Polónia, Áustria e Roménia estão a caminho para apoiar as equipas francesas através deste mecanismo. Várias casas tiveram de ser evacuadas na região de Aveyron. 500 turistas e residentes foram obrigados a abandonar 2 aldeias ameaçadas pelas chamas. Em França, este ano já arderam mais de 40 mil hectares de floresta, mais do triplo do que a média anual dos últimos 10 anos. E o verão ainda não terminou. O combate ao incêndio que deflagrou no sábado no concelho da Covilhã e que se estendeu a Manteigas, Guarda e Gouveia foi reforçado com mais meios durante a noite, mobilizando quase 1.500 operacionais e mais de 450 meios terrestres às primeiras horas desta quinta-feira. De acordo com o site da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, pelas 9 da manhã existiam em Portugal continental mais de 140 ocorrências em aberto, que mobilizavam quase 2.300 operacionais, mais de 700 meios terrestres e 8 aeronaves. 25 concelhos dos distritos de Bragança, Guarda, Coimbra, Castelo Branco, Leiria e Porto Alegre estão em risco máximo de incêndio, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera. O IPMA colocou ainda em risco muito elevado cerca de 60 municípios do interior norte e centro e da região do Algarve, e em risco elevado outros tantos concelhos nas mesmas regiões e em algumas zonas do litoral nos distritos de Aveiro, Leiria, Coimbra, Beja e Faro. Para hoje, as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera apontam para uma pequena descida da temperatura. Buscas intensas no mar Egeu por migrantes desaparecidos num naufrágio ao largo da costa da Grécia. As equipas de resgate salvaram 29 migrantes, mas teme-se que pelo menos 50 pessoas tenham morrido ao tentarem fazer a travessia da Turquia para a Itália. De acordo com as autoridades, os migrantes resgatados eram afegãos, iranianos e iraquianos. O barco afundou devido às más condições climatéricas e ninguém a bordo tinha coletes salva-vidas. A tragédia acontece numa altura de atritos entre a Grécia e a Turquia. Atenas acusa Ankara de não travar os traficantes de seres humanos, permitindo a chegada de migrantes a território grego.
Desde janeiro deste ano, mais de 60 pessoas morreram no Mediterrâneo Oriental e 8 morreram ao largo do Mykonos a 19 de junho. Nessa ocasião, as equipas de socorro conseguiram resgatar mais de 100 migrantes em alto mar.